Oi, antes do vídeo começar, eu queria deixar claro que isso não é um resumo e que o jogo é um pouco pesado, então não pode criança aqui. Mas se quiser continuar, eu não ligo. Assiste aí, mas eu não me responsabilizo por nada. De qualquer forma, o vídeo é simples, eu só quero falar um pouco sobre os personagens. Eu admito que eu só queria uma desculpa para desenhar. Então, se é para falar sobre personagens, por que não começar com os principais, Andrew e Ashley Graves? Vou falar dos dois juntos porque é impossível falar de um sem citar o outro. Andrew e Ashley são dois irmãos que tiveram uma criação horrível. E as coisas foram bem piores para Andrew. Ou melhor, Andy, como ele era chamado quando criança. Andy foi mais responsável por Ashley, ou melhor, Leyley, do que sua mãe. Mas isso é uma responsabilidade que uma criança jamais deveria ter que lidar. Ashley é uma garota muito difícil de se lidar. E Andy, por ser uma criança, também não sabia o que fazer. Então, quando Andrew precisava do próprio espaço, estudar e suas coisas, ele deixava a Leyley assistir qualquer coisa livremente na TV. E Ashley gostava de coisas bem violentas, o que na minha opinião desencadeou mais ainda a sua personalidade agressiva. Leyley se sentia solitária, ela não conseguia amigos e era constantemente repreendida na escola. Já por outro lado, Andy tinha habilidades sociais bem na média, tinha amigos, garotas gostavam dele, e como aluno, Andy também era muito acima da média. E não gosto de culpar Leyley pelo fracasso que Andy veio a se tornar, mas vamos ser sinceros, um Andy sem Leyley seria muito mais saudável. Porém, uma Leyley sem Andy seria provavelmente um dos Cavaleiros do Apocalipse. Eu sei que ela já é ruim com o Andy, mas eu só tô dizendo que sem o Andy ela seria muito pior. Apesar de tudo, Leyley não sente inveja de Andy, ela sente inveja por Andy. Ashley odeia não ser o centro das atenções de Andy. Temos que lembrar que na visão dela, Andy é tudo que Leyley tem. Afinal, ele é o único que está com ela. Não sua mãe e nem seu pai, apenas Andy. Andy é tudo para Leyley. Ele é pai, mãe, irmão, melhor amigo e mais posteriormente, um par romântico. E por mais que Andrew negue, ele adora estar nesse pedestal. Por mais que ele não fale, Andy também precisa de Ashley. Isso fica notável quando, mesmo após matarem cruelmente uma pobre amiguinha deles, Andy não sente remorso ou culpa por cometer o crime. Ele sente desespero pela possibilidade de ser preso e principalmente ser separado de Leyley. E claro, Ashley só começa a se preocupar quando ela assimila essa informação. Muita gente diz que o acidente foi tudo plano da Leyley, mas eu acho que não. Ashley não sabia que a Nina morreria naquela caixa, mas ela também não se importa dela ter morrido. Ela só queria que a Nina pagasse por ter tirado a única atenção que ela tinha. E isso define muito bem a relação desses dois. É uma obsessividade de ambos os lados. Andrew não demonstra, mas se desespera ao pensar que sua irmã pode arranjar um namorado e se alivia quando Ashley desiste do encontro. Andrew tinha tudo para ser um sucesso na vida, mas tinha tudo mais ainda para ser um fracasso, por causa de sua família, sua irmã, e obviamente a culpa desse fracasso é dele. É injusto jogar toda a culpa na Ashley. Se é pra culpar alguém, culpe os pais, afinal a responsabilidade é deles. Falando de pais, agora é a vez da a matriarca dos Graves. Renée Graves, ou Renée Graves. Prefiro falar Renée. A famigerada Renée Graves. Não sei como foi sua criação, apenas sei que não foi boa. Renée engravidou aos 15 anos e, pelo que é mostrado sobre ela, com certeza foi só responsabilidade da parte dela. Isso foi o suficiente para a mãe de Renée expulsá-la de casa. Se a mãe tinha razão ou não, não cabe a mim decidir. Mas dá pra ver que a Renée não é a origem da desgraça da família. Na verdade, a grande maioria dos personagens apresentados em Teco, ou The Coffee of Andy Leyley, eu vou chamar de Teco, é mais fácil falar. A maior parte dos personagens apresentados em Teco são podres. Renée é só mais um fruto podre de uma árvore ruim. Mas não podemos negar que ela foi um lixo como mãe. Ela não ficou satisfeita em fracassar apenas com um filho. Ela fez questão de ter mais uma criança, 2 anos depois. Ela simplesmente é inconsequente, mas também é muito ardilosa, assim como seu filho Andrew. Ambos sabem manter as aparências e são muito manipuladores. Em uma conversa entre os dois, é difícil saber quem está sendo mais falso ou se há alguma verdade nessa conversa. E assim como Ashley se importa apenas com Andrew, Renée se importa apenas com Douglas. Douglas Graves é o pai da família. E não tem nada para falar dessa batata. Só o que eu tenho para falar é que as pessoas jogam toda a culpa em cima da Renée. Mas esse cara também é tão culpado quanto a Renée, afinal, ele é o pai. Ele deveria ter voz, apontar os erros da esposa, mas ele não faz. Ele é tão sumido que os 2 primeiros capítulos ele não tinha nenhum sprite no jogo. Conclusão, Douglas não fez nada muito absurdo, mas ele é tão podre quanto qualquer um dos personagens. E eu me recuso me recuso a tentar me prolongar com esse cara. Julia.
Para falar de Julia, eu queria deixar bem claro que eu acho ela muito chata. Na verdade, ela me incomoda por ser uma pessoa tão boa em um mundo tão ruim. E apesar dela ser relevante também, é impossível falar dela sem citar novamente os irmãos Graves. Julia nada mais foi que um alívio. Um escape dos desejos sujos que Andy tinha por Leyley. E pior ainda, Julia foi apenas uma coberta para se livrar de boatos sobre uma possível relação dos irmãos Graves. Julia é praticamente a exceção do universo de The Cole. Ela é uma das poucas personagens genuinamente boas nesse mundo, pelo menos o que foi mostrado até agora. Eu ainda teorizo de que ela vai ter algum podre ainda ao decorrer do jogo. Mas, por enquanto, seu único problema foi a dependência no Andrew. Ela podia ter terminado com Andrew assim que ela recebeu a primeira chamada de Leyley, mas não fez. Só o que ela fez foi implorar para Andrew conversar com Ashley. Mas Andy não se importa com Julia, apenas com Ashley. Julia aguentou insultos, humilhações, ameaças de morte e muitas coisas de Ashley. Tudo por um homem que não a amava. Se é para resumir Julia em uma palavra, seria dependente. The Coffin of Andy and Leyley é um jogo perturbador e eu não recomendo ninguém a jogar, principalmente se for sensível. Esse vídeo não é um resumo, ele é mais um teste. Eu só queria desenhar e falar dos personagens um pouco. Então obrigado por assistir se chegou até aqui, e se não chegou, tudo bem também.